Fala galera, eu sou o Dinossauro Master, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal de Tokyo Break the Chains. Galera, estamos aqui com um vídeo surpresa que eu não esperava gravar esse vídeo tão cedo. Eu achei que esse vídeo iria acabar sendo um pouco mais tarde no meu canal, porém acabou que vai sair mais cedo do que eu imaginava. Eu estou muito feliz com isso e vocês já vão entender o porquê. Galera, então, o que esse vídeo vai ser? Esse vídeo vai ser top 10 personagens que poderiam vir para o game. Ah, mas eu já gravei um vídeo sobre isso. Sim, eu gravei um vídeo sobre isso. Porém, esse vídeo aqui vai ser sobre outros personagens um pouco mais além, vamos dizer assim. Acho que passa um pouco da cota. Pelo menos eu acho isso, né? E quem vai estar gravando aqui, gente, comigo hoje, será o Runo, que será a participação especial do vídeo. Eu iria gravar com o Runo apenas quando chegasse o de uso de colete. Porém, acabou que o Runo teve essa ideia que eu gostei muito. Então eu falei, mano, bora gravar então já. Já bora pegar e gravar esse trem amanhã. No caso, isso ocorreu esses dias aí, né? Acho que foi ontem, não lembro. Mas... aí, beleza. Como que o vídeo vai funcionar, gente? Eu vou apresentar 5 personagens e o Runo vai apresentar 5 personagens também. Aí que tá. Depois desse vídeo, eu não sei se eu vou postar mais vídeos além do raid, tipo, tão frequentemente. Provavelmente a gente vai ter um intervalo aí, né, pra chegar ao próximo banner. Porque além de o carnaval conseguir normalmente trazer em um vídeo, é capaz de, tipo, o próximo banner não ser o Roge. Então, se o próximo banner não for o Roge, eu vou gravar um vídeo menor do que o normal. Porque, sinceramente, trazer o tipo de vídeo que eu não estrelo o personagem e tal, é um pouco chato pra mim. Tem prova disso que certos vídeos eu acabei gravando um pouco desanimado. Eu gravei um pouco... não foi nem desanimado esse Kaneki. Esse Kaneki eu acabei gravando um pouco... estressado, porque eu não consegui entender como que ele funciona. Ainda não entendo. Só sei que ele é muito quebrado. Então, para que não ocorra esses problemas de novo, eu vou tentar, antes de gravar o vídeo, dar uma estudada no personagem, que seria aonde? Aqui, nessa abazinha. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer é de eu cortar o vídeo e começar a analisar as skills primeiro antes de voltar à gravação. O que pode acontecer. Tô dando esse recado porque o último vídeo eu achei que não ficou muito bom por causa desse meu problema com esse Kaneki. Mas enfim, recado dado, vamos pro vídeo. Vou começar aqui com o primeiro personagem. Gente, o Juzo, meu personagem preferido, vulgo melhor, né? Vamos dizer assim, do jogo inteiro. Brincadeiras à parte. Gente, por que eu tô trazendo esse Juzo de colete aqui de novo? Porque assim, já vou avisando, vai ter spoiler do mangá, tá? Porque assim, esse Juzo, neste momento que ele está com a metralhadora e a faca dele, não sei se é Scorpion nesse momento do mangá, mas creio que não é Scorpion. Nesse momento, o Juzo não está com a Jason 13. Sem contar que já é uma época muito antes dele conseguir a Jason 13. Então, eu acho que seria interessante esse Juzo ele vir como banner numa temporada da CCG. E então, o Juzo de colete com a Jason 13 chegar em banner de carnaval. Eu acho que seria uma coisa bem interessante. Esse Juzo aqui, eu sinceramente acho que ele poderia ser não um personagem de cura, mas que desse uma certa defesa, talvez, porque querendo ou não, o Juzo de colete com a Jason 13 vai ser DPS ou explosão. Então eu acho que seria interessante esse Juzo aqui não dar em si uma cura, mas uma certa defesa maior pro time e tal, tipo, ele ser aquele personagem que bate, que nem o Tatara de força, porém desse uma certa defesa.
Então seria um personagem de equilíbrio, né? Eu acho que seria muito interessante isso, porque a gente até hoje não temos um Juzo que dê defesa mesmo pro time. Seria legal ele ter uma curazinha, esse Juzo? Seria, tipo, aquele aumentozinho de HP e tal, mas não um personagem focado totalmente na cura. Agora o próximo personagem, gente, vai ser muito meme, tá? Não me julguem antes que eu explique. Sim, gente, Nico Mask. Ai, ai, ai. Gente, eu tava selecionando os personagens e me perguntei, por que não, né? Por que não o Nico Mask? Galera, esse Nico, se eu não estou enganado, ele já está com a Kaguni à mostra dele. Não tenho certeza, porque eu não cheguei nessa parte do mangá. Mas eu fui correr atrás de algumas imagens e parece que mostrou algumas vezes a Kaguni dele. Então eu acho que seria interessante eles trazerem esse Nico Mask pro jogo como um personagem de dano, como é que eu posso dizer? Não DPS, nem suporte, mas tipo, ele ser um personagem mais puxado pro explosão. Sim, eu acho que esse Nico poderia ser explosão, gente. Mas ser aquele explosão que dá certos buffs, tipo, que ele não só dê aquele dano de uma vez, ele tipo, que ele dê o dano, mas dê também um certo buff. Que se eu não me engano, é o mesmo caso do Arima Verde, se eu não me engano. Eu não lembro se o Arima Verde bufa a CCG, mas eu acho que seria interessante vir um Nico que bufasse bastante a Ogiri, porém que desse muito dano. Eu acho que seria uma proposta interessante, já que o Nico ele só tem uma versão dele no jogo, e essa versão ele se fere. Então, eu não acho que seria tipo justo com o personagem deixar só uma versão dele que nem mesmo batesse, já que ele mesmo tem uma Kaguni que já apareceu, porém não me lembro se apareceu no anime, já que tem muito e muito tempo que eu vi o anime. Mas tá aí, gente, eu acho que seria interessante ver o Nico Mask. Eu acho que ele poderia ser banner normal. Talvez até de um personagem pago, talvez, quem sabe? Não sei. Eu preferiria que fosse banner, mas a fanquete louca do jeito que é, não duvido de nada. Eu dando ideia errada pra gente, né, velho? Ai, ai. Vamos lá. Próximo personagem, gente, é o Kaneki Despertado. O Kaneki Despertado que a gente tem no jogo atualmente, ele não tem a máscara e nem a Kaguni exposta. Este não. Este aqui seria quando ele já está na luta contra o Ayato. Eu acho interessante eles trazerem esse Kaneki pro jogo como um DPS. Sinceramente, eu acho que seria interessante como um DPS. Porém, é aquele DPS que apanha bastante. Que nem o Juzo de Halloween. Porque o Juzo de Halloween ele tem defesa, tem um HP bom. Porém, querendo ou não, ele ainda apanha bastante. Então isso aqui seria interessante, esse Kaneki, ele ser um DPS. E ser um Kaneki que funcionasse apenas na Anteiko, porque a gente acabou de receber um Kaneki que funciona na Anteiko e na Ogiri, então eu acho que seria legal já coloquei esse Kaneki pra funcionar na Ogiri. Eu acho que já seria bom eles jogarem esse Kaneki com modelo inclusive de dano em área, uma coisa parecida com o Kaneki Mask da Ogiri, mas como se ele funcionasse apenas na Anteiko. Ele daria buffs para si mesmo, pelo menos eu gostaria que fosse assim. E ele poderia ter, inclusive, uma second chance. Por que eu falo que ele poderia ter second chance? Por causa que, como ele já saiu da tortura, e ele já está bem mais resistente e tal, eu acho que faria sentido ter essa skill de second chance nesse Kaneki em específico. Eu acho que faria bastante sentido. Então, tá aí uma ideia de Kaneki para vir pro jogo. Vamos lá. Próximo personagem, outro um pouco meme, tá, gente? Então, o que eu tô achando? O padre, o suposto pai de Kotaro Amon. Gente, então, esse personagem eu já vou mandar real pra vocês. Ele tem que vir suporte. Mas, aí que tá. Ele vindo suporte, como ele tem. Eu vou construir o personagem, gente, na base do que eu já vi no mangá e no anime até hoje, o que eu lembro, tá? Só deixando isso claro. Eu acho que esse personagem poderia ser aquele suporte
que dá um certo buff pro time e tal. Eu acho que ele seria no org, se eu não me engano, porque eu não lembro se ele faz parte de alguma organização. Então acho que ele seria no org. Mas ele seria aquele suporte que daria mais debuff pro time inimigo. E sei lá, pro time aliado, desse apenas alguns buffs de dano, defesa e HP, porém nada demais. Mas o foco dele fosse, tipo, dar muito debuff, mas muito debuff mesmo. Eu acho que ele seria legal como um personagem de banner comum, porque querendo ou não, ele é um personagem esquecido, não faria nenhum pouco de sentido ele vir pro carnaval, assim como fizeram com o Uta de cabelo loiro. Inclusive, eu não falei, eu acho que esse Kaneki aqui, ele poderia vir de carnaval, tá, gente? Só falando aqui porque eu acabei esquecendo de falar. E esse personagem aqui, o padre, eu acho que ele poderia ser aquele personagem que, tipo, tem uma HP, uma defesa relativamente boa, nem ruim, nem boa. Médio, vamos colocar assim. Essa é o padre, eu acho que ele poderia ser assim, viu, gente? E agora a gente tem outro personagem que é um pouco. Não é meme, mas tipo. Que eu não acho que irá chegar tão cedo no game. Mas se chegar, vai demorar um pouco. Gente, a Kimi. A Kimi, ela seria interessante como uma suporte também. Porém, como que funcionaria a Kimi? Eu acho que seria interessante. Logicamente, ela seria no Org, né, gente? Ou Anteico, eu acho que seria melhor se ela fosse Anteico e no Org, eu acho que faria mais sentido. Mas então, como que ela funcionaria? Ela seria aquele personagem que cura. Porque querendo ou não, o No Org, se eu não estou enganado, não tem ninguém que cura, até onde eu estou sabendo. Caso tenham, me corrijam. Mas ela seria tipo uma Renami Maiden do time No Org. E como que funcionaria? Ela bufaria os aliados e diminuiria relativamente, tipo, bem pouco, vamos dizer assim, a vida do time inimigo. E eu acho que seria interessante uma skill que eu tô vendo que tá adicionada bastante nos personagens, que seria o quê? Quando algum personagem do time inimigo morrer, o time aliado ganha certos buffs. Então, se o personagem que estivesse com uma marca específica dela, assim como, sei lá, a marca da morte do Juzo, por exemplo, se esse personagem morrer, o time inimigo ganha um buff de HP e defesa. Eu acho que seria interessante isso, porque querendo ou não, já tá sendo adicionado esse tipo de coisa. Tipo, o Ashu é um exemplo de quase isso, porque o Ashu, assim que você finaliza um personagem e ele está marcado com o buff do Ashu, buff não, debuff, já vai passar para outro personagem. Então, por isso que é quase, porque querendo ou não, acho que não dá buff pra CCG quando morre. Ah, mas vamos supor o Noro, se eu não me engano, ele tem uma skill que quando ele finaliza um oponente, eu posso estar enganado, ele buffa o próprio dano, se eu não me engano. Então eu acho que seria interessante se a Kimi tivesse essa habilidade. E principalmente, por que eu estou falando que ela seria de cura? Porque foi ela que tratou do Nishiki quando ele tava todo ferido, todo fudido lá no anime, no mangá. Então acho que faria sentido ela ser uma personagem de cura, mas muita cura mesmo. Tipo, respirou, curou. Eu acho que isso combina bastante com a Kimi se a gente for analisar nesse ponto. Sem contar que não temos nenhuma versão dela no jogo, e eu acho que seria bem interessante a gente ter essa versão dela. Mas, gente, agora eu vou deixar vocês com o Runo. Fui! Então é isso aí, galera. Vamos começar essa brincadeira. E sim, senhores, eu sou o Rono, né? Estou no canal do Dino, simplesmente do GOAT dos GOATs ali, que é o Senhor Dino, né? Bom, senhores, eu também separei, na verdade, eu também tenho 5 personagens para estar comentando com vocês sobre quais, de fato, na minha opinião, deveriam estar no jogo, né, ali, inclusive os 5 ali são bem interessantes e tal. A gente vai estar dando uma comentada, vou estar falando um pouco sobre esses personagens, exatamente no mesmo estilo do que vocês viram aí, como o Dino falou, né, então a gente vai pegar as imagens, vão estar mostrando aí mais ou menos quais são os personagens que poderiam estar vindo pro jogo, e então vamos começar essa brincadeira agora, porque eu afirmo para vocês que vai ser bem legal, então bora.
Bom, senhores, então vamos começar isso aqui, né? Já que o Dino mostrou os 5 deles, é minha vez agora também de mostrar os 5 personagens. Vamos começar primeiro pelo Amon, né? Ele utilizando o Marato, que acaba sendo bem interessante. Eu acho que a gente podia ter um Amon. O Amon, na verdade, uma curiosidade, é que o Amon, ele é um personagem em que carece de versões, mesmo ele sendo um dos protagonistas na obra de Tokyo Ghoul, né? Um personagem que aparece com muita frequência, você vê muito dele no anime, no mangá e tudo mais, e jogos de Tokyo Ghoul também você acompanha bastante dele, você tem algumas versões dele, só que simplesmente as versões dele são muito restritas, né? Ali que a gente pega para dar uma analisada. Por exemplo, a gente tem, sei lá, o Amon Dojima e aí a gente tem, por exemplo, o Amon Dual Blade. E aí, para ter uma versão melhor do Amon Dual Blade, teríamos que talvez colocar o Amon Dual Blade com colete militar da CCG na guerra e tal. Ou então o Amon Dojima inventando, colocando um terno, sabe? Então o Amon ele carece às vezes de umas versões muito poderosas. E por exemplo, a gente tem como exemplo uma comparação muito boa que é com o Kaneki. Já que o Amon aparece tanto quanto o Kaneki, né? No começo do anime e tal, nos 14 primeiros volumes e tal, aparece bastante o Kotaro Amon, né? E o Kaneki a gente tem como, por exemplo, a versão de cabelo branco dele, a gente tem a versão Kakuja dele, a gente tem a versão dele de cabelo preto, a gente tem a versão dele até criança na obra aparecendo. Então assim, o Amon ele carece muito dessas versões, né? Ele é um personagem que ele aparece adulto, ele mantém-se, ele permanece, a primeira aparição dele praticamente é adulto e a gente continua acompanhando ele e normalmente carece de algumas versões em game, né? Normalmente seria versões aí de data comemorativa, talvez que o Amon viria muito interessante. E aí, pensando nisso, o Dino, ele mostrou algumas imagens ali e tal, e esse aqui é muito interessante. O Amon simplesmente com Arata, né? Eu acho que seria muito interessante a gente ter uma versão definitiva do Amon, né? Já que a Dojima, de fato, é a versão mais poderosa do próprio no jogo, e talvez assim, se fosse para dar um sentido de skills dele, eu gostaria muito que esse Amon ele tivesse o estilo de dano IK nos inimigos, né? Que é o seguinte, não é o HK, né? O IK, no caso, seria aquele dano concentrado em apenas um alvo, né? Um dano extremamente concentrado em apenas um alvo. Eu acho que esse Amon não poderia ter dano de punição ou algum aumento de dano. Eu acho que dano base dele tinha que ser 780% de dano, o dano base dele, e ele ser realmente um personagem que você vai usar sabendo que você vai quase matar o oponente, né? Onde ele vai conseguir e quebrar o escudo e tal, até mesmo porque eu acho que se colocasse essa mão no jogo, 780% de dano seria o maior dano do jogo, disparadamente, né? E seria muito interessante, porque de fato esse Amon ele representa isso, né? A gente tá falando de uma versão que é muito poderosa por conta disso, tá? Então eu acho que o Amon seria bem legal. O próximo personagem, na verdade, não é um, mas sim dois. Kaia e Devil Ape, né? A gente usando uma dupla dos dois, no caso. Em Tokyo Ghoul Dark War, para quem chegou a jogar muito tempo atrás, existia uma mecânica que eles faziam, também eu acho que no Rebirth teve assim também, né? No Revoke, no Off Darkness e no Awakenings também teve esse modelo de personagem, que era duplas de personagem, né? Você tinha uma dupla que ocupasse um slot dos personagens. Então, por exemplo, quando você montasse um time ali entre 5 personagens, que é o Tokyo Ghoul Break the Chain, você monta 5 personagens, né? Você tem 5 personagens. E um desses, vamos supor que eles lançassem a Kai e Devil Ape, que funciona de quinto, que são melhores de quinto ali e tal, né? De reforço, no caso. Eles ocupariam apenas o mesmo slot, o que seria muito interessante a gente ter uma ideia mais ou menos de como seria isso, né? E aí talvez teria que pegar uma inspiração total do Dark War ou do Revoke. Eu acho que teria uma inspiração muito boa também no Off Darkness, caso a Fancat fosse dar uma priorizada legal, porque no Off Darkness teve, né, esses dois juntos e foi uma coisa muito absurda. Também no Dark War teve, no Revoke eu não lembro, mas eu acredito que não teve no Revoke, né? Mas teve no Off Darkness e teve no Dark War sendo o primeiro, inclusive. Então assim, você teria no jogo mais personagens, né, no time, só que ocupando apenas o mesmo slot. Claro que isso teria que ter um rebalanceamento ali no sentido de não seria o dano somado tanto da K quanto do Devil Ape, não. Você teria ali, você teria o geral de dano, né, dos dois e tudo mais. Mas você não teria, por exemplo, a Kaya Black Dog por personagem individual 100%, ela dá 340% de dano. E o Devil Ape dá 340% de dano. Você soma, vai dar 680? Não. Você mantém isso para baixo. Você coloca ali em torno de 440, mas dando umas novas categorias para esses personagens, né? Eu acho que a Fancat, ela carece muito de você colocar personagens que de fato mudam a gameplay. E quando a gente tem personagens de modelo de duplas, ou todo mundo que jogou outros jogos que tiver personagem de dupla sabe que sempre mudou a gameplay, né? Kurone Nashiro era a dupla, uma das duplas mais poderosas. Na verdade, era a dupla mais poderosa no Tokyo Ghoul Dark War, né?
E mudava muito, então era muito legal a gente ter uma dupla dessa. Eu acho que Kaia e Devil Ape juntos, considerando como o mesmo personagem, mas você tem os dois ali, seria muito, muito legal, principalmente nas suas versões aí de ataque, né? E aí, passando para o próximo personagem, da mesma forma que o Senhor Dino colocou ali o Púrpura, eu acho que o Asaki também seria interessante, né? O Asaki, ele aparece ali na primeira temporada, ele é um personagem que ele aparece muito pouco, a gente tem muito pouco conteúdo dele. De fato, a verdade é que o Asaki, ele é um figurante na obra, né? Mas, por exemplo, os caras colocaram o Uta adolescente no jogo, então, assim, não duvido nada, sabe? Ter o Asaki, eu acho que daria um complemento a mais pro jogo, realmente. Você talvez teria um jogo ali definitivo de Tokyo Ghoul, onde você tivesse de fato quase todos os personagens do clássico. E o Asaki, querendo ou não, ele é um personagem. Todo mundo sabe que eu que sou o pai da Hinami, né? Mas a galera tá. Mas aí a gente deixa o Asaki por enquanto ali pra fingir. Mas todo mundo sabe que o Runa aqui é o pai da Hinami, porque afinal é minha filhota. Dito isso, eu acho que o Asaki seria bem interessante. É um personagem que, como pra você ter para você ter um fechamento ali no sentido de personagens da família da Hinami, eu acho que seria interessante você ter o Asaki dentro do jogo, né? Seria um personagem talvez ali tanque, eu acho que seria bem interessante, ou então um personagem de buffs, né? Não necessariamente no suporte, mas talvez um personagem de buff ali do elemento da categoria de controle, onde ele entregasse uma versatilidade para o time em questão. Talvez jogaria ali no time eu acho que ele jogaria no time no org, para mim seria o mais ideal, assim, mas ele poderia ser um personagem também, tipo, ele poderia ser um personagem universal, né, jogando em todos os times, igual o Hide, que tá chegando pro jogo, que pode jogar em qualquer time do jogo. Eu acho que o Asaki podia também ser um personagem universal, porque afinal ele meio que ele participava de todas as orgs ao mesmo tempo que ele não participava, né. Então, se fosse para falar um modelo assim de skill e tudo mais, eu acho que o Asaki podia ter ali uma skillzinha talvez ali não de cura, mas uma skill que fizesse com que ele bufasse talvez o escudo, um aumento de dano legal, ou então tirasse algum debuff do time em que não fosse removível, né, naturalmente. Por exemplo, tem alguns debuffs no jogo, por exemplo, o da Hinami Maide, que ela dá uma imortalidade ali. Esse é um buff que não dá pra ser removido do jogo, não tem personagem que até hoje não remove, então não dá pra remover. O Asaki, ele podia simplesmente tirar um debuff irremovível do jogo, sabe? Ele tem uma skill que fizesse isso, mas acontece apenas uma vez por vida útil. Eu acho que seria legal também ele ter uma second chance garantida e tal, e tudo mais. Uma coisa que eu não citei um pouco da Kaia e Koma, eu acho que no dano, eu acho que esses personagens dois, eles podiam ser DPS, eu acho que eles podiam ser personagens de saída, né, que são os DPS, e as skills deles são baseadas apenas em escala de dano. Eu acho que não teria que inventar muito nos dois, eu acho que teria que ter uma ultimate que os dois participassem, né, o Devil Ape usando a Kaguni dele batendo no alvo, quando a Kaia ataca de cima, lançando vários pedaços da Kaguni dela ali no oponente, fazendo uma mescla entre os dois na animação de batalha, seria muito bonito de se ver, inclusive seria um desafio pra Fancat, né, e também você teria ali uma qualidade de dano, né? O personagem seria talvez um dos melhores DPS do jogo e tal, mas não sendo um DPS de escala. Eu acho que eles começavam com dano menor, conforme a luta for passando, eles vão escalando. Ou então ao contrário, né? Eles começam a partida com os stacks, sei lá, causando 700% de dano, só que cada turno que passa eles vão causando 200% a menos de dano, até que chega no mínimo ali de 240% de dano, entendeu? Eu acho que faria até mais sentido, porque a Kai e o Koma, eles começam a luta muito poderosos, mas conforme o tempo vai passando, eles vão ficando cada vez mais fracos, por desgastes, né, da Kaguni e tal, na obra. Então acho que no jogo seria interessante a gente ter uma mecânica inversa. Em vez do personagem começar fraco e ficando forte, seria ao contrário, o personagem começa extremamente poderoso, mas conforme vai passando os turnos ele vai ficando cada vez mais fraco. Isso pra mim seria bem legal, né? Próximo personagem. O próximo personagem eu acho que o Nishiki. Eu acho que o Nishiki casual, que a gente sempre coloca aí, né? É um personagem interessante, a gente tem faltas de Nishiki no jogo. Atualmente no jogo a gente só tem 2 Nishiki, se eu não me engano, né? A gente tem o Nishiki inicial do jogo e o Nishiki Taisukai. Mas a gente precisava de mais Nishikis. Eu acho que o jogo, por ter várias versões de vários personagens, um personagem que realmente carece de versões é o Nishiki também, né? Da mesma forma que o Amon, ele tem poucas versões, o Nishiki também tem poucas versões. Na verdade, o Nishiki tem 2 versões. Se a gente for considerar de fato, ele só tem uma versão, porque a versão inicial dele teria que ter no jogo, que é o padrão, mas a versão nova dele só tem uma. Então eu acho que o Nishiki sim merece mais umas versões, e não sendo só essa também, a gente tem outras versões para ser comentadas, quem sabe o Dino futuramente, né, Dino? Aí, ó, fica aí a dica.
dica. Quem sabe algum dia eu faço umas parte 3, 4, 5, porque o Dino, né, aqui, mano, eu tô no canal do homem, ele que decide, entendeu? E é o seguinte, gente, o que eu acho? Eu acho que o Nishiki casual seria muito interessante, uma versão casual dele. É um personagem que combina muito bem com o TG ali pra área de Anteico. Eu acho que esse Nishiki, na verdade, seria mais interessante se ele fosse no Org e Anteico, né? E aí, combando muito com a Kimi, que é a esposa dele ali, né? Que o Dino disse. Seria muito legal, talvez o Nishiki casual, ele vir no mesmo período com a Kimi. E aí você teria, eu vou dar um complemento no que o Dino falou da Kimi. Talvez a Kimi, além de dar cura, ela podia ter também uma skill que favorecesse diretamente todas as versões do Nishiki do jogo, independentemente de qual versão fosse. Eu acho que, por exemplo, a Nishiki, uma coisa que seria legal no Tokyo Ghoul é ter personagens que a gente sabe que são duplas ou tem relações, e que esses personagens no Break the Chains meio que eles funcionam, mas, por exemplo, funcionam com qualquer outro também. A gente pode estar citando exemplo, o Yao Kuroya Arata Proto Rampage e o Shinohara Arata Proto Rampage, né? Ambos são muito poderosos, cada um comba com os dois, mas os dois combam, por exemplo, com a Arima. Eu falo que os dois combam, por exemplo, com a Kiramado, entende? Aí, na minha versão, na minha opinião, seria mais interessante, por exemplo, se o Shinohara tivesse na skill dele aumento de defesa pro Yao. E o Yao tivesse uma skill que favorecesse diretamente o Shinohara. Entende? Então seria muito interessante alguma coisa assim. Então, por exemplo, o Yao aumenta o dano do Shinohara. Só que o Yao faz tudo o que ele faz atualmente, mas ele aumenta principalmente o dano do Shinohara. Enquanto o Shinohara aumenta a defesa do Yao. Entendeu? Umas duplas, assim, de relacionamentos, de amizade, de duplas que a gente vê no anime, eles sim têm uma sinergia melhor, né? Porque, cara, Kimi e Nishiki, pra mim, é um dos melhores casais da obra. Pra mim, é o segundo melhor casal da obra. Provavelmente vai ser, talvez, só não é o melhor porque a gente teve a forçação aí de Touka e Kaneki durante 30 temporadas, né? Mas a Kimi e o Nishiki são legais. Então, eu acho que o Nishiki poderia ter uma skill relacionada à Kimi pra ajudar ela e tal, pra fazer ela ficar muito resistente ou alguma coisa do tipo. Ou potencializar a cura dela. E a Kimi teria que ter, sei lá, uma skill que ela desse escudo de acordo com a metade do HP do Nishiki. Qualquer versão do Nishiki, tá ligado? Eu acho que seria muito legal a gente ter esse estilo de skill do jogo, né? E é loucura pensar, né? Então eu acho que o Nishiki seria muito legal também ter essa versão casual, que pra mim é uma das versões mais legais dele. Pra mim não é minha versão preferida, mas é uma versão bem legal. Acho que poderia ter realmente. E pra finalizar, simplesmente, gente, é assim, o Dino... Muito obrigado, Dino, por ter colocado a Hinamizinha na pauta. Então é o seguinte, cara. Vamos falar da minha filhota, né? A Hinami, ela tem várias versões do jogo. A gente já tem 4 versões dela. A gente tá esperando uma quinta, galera. Eu tô esperando uma quinta versão dela, essa é a verdade. Assim, quando vier voltar com a Triple S, mesmo ela sendo fraca ou não, não importa o resultado, ela vai estar Triple S no meu time. E a Hinamizinha, eu acho que ela merecia de fato uma versão full DPS, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem no Tokyo Ghoul Break the Chains várias versões de vários personagens, assim, do Kaneki, Rize, Touka. A Rize não tem, né? Mas a Touka e outros personagens que tem uma versão suporte, uma versão DPS, uma versão de controle, uma versão de equilibrado, uma versão explosão, uma versão de side, né? Que é o DPS. E a Hinami, ela carece na versão DPS. A gente tem Hinamis que causam muito dano, a gente tem a Hinami de Natal, a gente tem a Hinami Yukata, que são Hinamis que dão muito dano, mas nenhuma de fato é DPS, né? Todas as Hinamis ali ou é equilibrado ou é suporte, né? Sendo, na verdade, a Hinami Maide é suporte, a Hinami verde, ela é equilibrado, a Hinami Yukata, ela é equilibrado, e aí a gente tem a Hinami... Meu Deus, gente, eu esqueci. A gente tem a Hinami e a Hinami de Natal, que também é equilibrado, né? Então a gente tem ali Hinami que são suporte. Perdão, Hinami verde é suporte, né? Então a gente tem Hinamis que são suportes e equilibrados, mas a gente não tem nenhuma da Hinami de DPS, uma Hinami de saída, né? Eu acho que essa versão da Hinami seria legal ter, porque é uma Hinami que tá utilizando roupas da Touka ali e tudo mais, Touka que remete ao Break the Chains como um personagem full DPS, né? A Touka, ela tem só versão DPS praticamente, ela deve ter tipo 2 versões de equilíbrio só no máximo, e ela tem 8 versões dela no jogo já, e todo o resto é tudo DPS praticamente, né? A gente tem uma suporte e tal, mas enfim, irrelevante. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a Hinami, ela merecia uma versão full DPS de fato, em que essa versão full DPS causasse dano em área e tudo mais, né? E assim, sendo Hinami, não tem como fugir do padrão de todas as Hinamis do jogo, que é o fator up de carta e
regeneração. A Hinamiya teria que ter uma das melhores regenerações do jogo. Talvez por ela ser uma DPS, a gente pode reduzir a regeneração dela, mas colocar em compensação um up de carta abusivo, que provavelmente ela teria, o que pra mim seria muito mais interessante. Sei lá, a cada 3 tapas ela upa as cartas dela próprio pro nível 3, entende? Coisa que a Hinami de Natal faz também, só que a de Natal ela faz com uma condição muito específica ali, que você tem que estar usando só personagem Anteiko. Essa Hinami talvez ela podia funcionar individualmente, como ela poderia também ter buff de escudo, então ela ganhar o próprio escudo, eu acho que seria bem legal. É uma personagem que eu gostaria muito que tivesse no jogo, e se fosse para dar um palpite legal, eu faria ela de carnaval, tá? Então é isso, gente. Aqui eu encerro a minha participação nesse vídeo do Dino. Dino, muito obrigado por me deixar participar aqui, tá, gente? Então é isso, tá? Eu vou me despedir com vocês aqui, né? Então vou me despedindo. Muito obrigado por estar aqui, né, gente? Então é isso. Se inscreva no canal do Dino aí. Obrigado aí pela presença de todo mundo. E é isso. Falou!